Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu vou compartilhar 2 áudios com vocês. Um é do dia 9 do nosso devocional, baseado no livro Solo, que eu vou postar mais tarde. E esse é para compartilhar aquilo que eu aprendi com os 7 dias, com 6 dias de leitura, né? O 7º dia era para a gente fazer nossa reflexão. E como amiga eu quero compartilhar as minhas reflexões com vocês e convidar vocês a continuarem refletindo naquilo que a gente tem ouvido a respeito da palavra de Deus. Espero que durante a semana vocês tenham tido tempo, assim como eu, de reler aquilo que foi ouvido. No caso, a gente está meditando nas passagens que está em Mateus e na versão da mensagem. Mas eu não sei qual é a versão da sua Bíblia, mas é muito legal a gente conseguir usar a nossa Bíblia para entender aquilo que o Senhor quer falar, para não criar um vício de só ouvir e não meditar por conta própria. O Senhor tem nos dado direções e a gente precisa praticar para que a gente possa colocar na nossa vida aquilo que Ele quer. Amém? Então, vamos começar com o dia 1. Em Mateus 5, a gente leu o 27 e os versículos seguintes, que fala daquela passagem, né? Que se seu olho te faz pecar, arranca ele. Que é melhor você entrar no céu com um olho só do que queimar no inferno com 2 olhos, né? Mas a mensagem nos trouxe a uma reflexão a respeito de nós mesmos, para a gente ficar atentos ao que o nosso corpo tem feito. Muitas vezes a gente deixa passar despercebido coisas que têm relevância no reino de Deus. Aqui fala sobre olhar para a mulher do outro. A mensagem começou falando assim: não vá para a cama com a mulher do outro. Mas o que a gente tem feito das nossas vidas que não agrada ao Senhor? Ali foi uma mensagem bem direta, né? Mas a gente tem que trazer para os nossos dias e para a nossa vida, porque senão a gente corre o risco de olhar somente para a vida dos outros. Olha porque o irmão tal, olha porque a fulana, porque o ciclano. Olha, você viu o que o pastor, você viu o que o porteiro, mas você viu o que você tem feito? Eu tenho visto o que eu tenho feito? Aqui fala do olho. Mas quantas vezes a gente tem que repreender as nossas orelhas que ficam aguçadas a ouvir aquilo que não presta? Quantas vezes a gente tem que repreender a nossa língua para não falar, na verdade, aquilo que ela está correndo a falar, que a gente não pode voltar atrás. Porque aquilo que a gente fala, a gente não pode desfalar. Mas a gente tem que ficar atento aos sinais que a nossa pele está dando, que o nosso corpo está dando, de que a gente está perto de desagradar a Deus. Devemos evitar ao máximo. Sabemos que o Senhor perdoa, mas Ele nos ajuda a não pecar. A gente tem que ficar atento a todo tipo de sinal que o nosso corpo está predisposto ao pecado. Nós nascemos no pecado, nós crescemos sem observar isso. E hoje, quando nós temos a nossa realidade tão perto, o Senhor nos ajuda a tornar mais fácil. Mas não dizer que é fácil viver aquilo que a gente ouve, mas dizer que nós, pela misericórdia de Deus, temos conseguido. E quem não está conseguindo, vai conseguir, em nome de Jesus. Mas temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. No dia 2, fomos convidados a ler o Pai Nosso e criar uma experiência diferente com a Bíblia. A pensar, como que seria se eu estivesse naquele momento que Jesus ensinou? E nos dias seguintes também vamos ter essa experiência, mas a mensagem nos convidou a pensar como seria na hora que Jesus estava falando, ele do nada olhar pra gente. Como é maravilhoso pensar qual seria a nossa reação ao ver Jesus olhando para nós. E eu quero lembrar neste momento que o Senhor continua olhando para nós todos os dias. Às vezes, quando a gente ouve ministrações, a gente acaba ficando um pouco com medo, né? Dessa realidade em que Jesus está olhando, Deus está com você 24 horas. Quando for pecar, lembre que o Senhor está ali. Mas eu quero lembrar para você, assim como eu preciso lembrar para mim todos os dias, que o Senhor está comigo, porque Ele é o meu amigo. Ele disse que não me deixaria só. Às vezes a gente leva essa mensagem pro lado de que não posso pecar porque o Senhor está vendo. Mas eu preciso pensar que o Senhor está vendo. É por isso que eu não tenho vontade. Quando eu aproveito a presença de Deus para me encher de Deus, as demais coisas não me interessam. Temos que transbordar de alegria a lembrar que Ele está nos olhando. No 3º dia, a gente vê um convite muito legal que foi feito.
Jesus convidou Mateus para seguir ele. Sem pensar duas vezes, Mateus foi lá e começou a seguir. Jesus foi jantar na casa de Mateus com outras pessoas e no meio tinha um monte de gente que não conhecia Jesus, pecadores, pessoas que não tinham boas reputações. E os fariseus naquele momento falaram assim, olha lá, falando para os discípulos, olha lá com quem Jesus está andando, com essas pessoas pecadoras, horrorosas, de má reputação. Quem é seu mestre para andar com essas pessoas? Não pode. É tão incrível que eu fico pensando, hoje ainda a gente vê, quantas vezes eu vejo amigos meus falando assim, que são repreendidos porque andam ainda com pessoas que não andam com Jesus. Mas nós temos que andar com pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Jesus deixa claro que ele não veio para os sãos, mas para aqueles que precisam de cura, precisam de médico, precisam de restauração. Para quem é perfeito, precisa andar com pessoas que precisam conhecer a perfeição. Se eu me acho conhecedora da palavra de Deus, eu tenho que andar com pessoas que necessitam aprender da palavra de Deus. Eu me encho da palavra de Deus e ensino da palavra de Deus. Eu não posso andar somente com pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque eu vou estar deixando de fazer aquilo que eu fui convidada para fazer. O Senhor nos chama de embaixadores da parte de Cristo para levar as boas novas. E para quem a gente vai levar boas novas? Para quem já conhece as boas novas? Não abra mão dos seus amigos, não abra mão daquelas pessoas que você ama, não abra mão da sua família, dos seus irmãos. Continue orando e pregando para eles. Porém, a palavra nos deixa claro que não é um convite a sentar na roda dos escarnecedores. A gente viu, se o nosso olho nos faz pecar, arranque. Se as pessoas que estão próximas de você estão fazendo você pecar ou ter desejo de voltar ao velho homem, a fazer o que você fazia antes de Cristo, se afasta. Mas se o seu intuito é preservar uma amizade sadia e levar a palavra para essas pessoas, se você tem orado por essas pessoas, se você tem pregado para essas pessoas, continua, não abra mão, foi para isso que o Senhor te chamou. Mas se as pessoas rejeitarem a palavra, se as pessoas rejeitarem quem você é em Cristo, não ande com essas pessoas. Você não pode ser duas pessoas. Perto deles eu sou uma pessoa, perto das pessoas da igreja eu sou outra. Você é quem você é. Se você é de Cristo, você é de Cristo. Se você não é de Cristo, você não é de Cristo. Não temos dupla personalidade. A palavra fala em Tiago para a gente não ter ânimo dobre. Você se sente à vontade de falar Jesus para seus amigos? Amém, continua com eles, continua pregando. Se eles te convidarem a fazer algo que você crê, aprendeu, que não faz parte de quem você é em Cristo, eu convido vocês a abandonar. Não deixar de orar, porque o ministério de intercessão deve continuar, mas você não pode correr o risco de se sujar por causa de pessoas que não querem saber de Jesus. Amém? Todo mundo entendeu? No quarto dia a gente ouviu um pouquinho sobre a cura. Lembra quando um pai desesperado estava com a sua filha já morta, mas a fé dele era tão incrível que ele falou assim, eu preciso que Jesus vá lá, porque Jesus pode fazer ela voltar à vida. E Jesus falou, não, eu vou lá. Só que no meio do caminho tinha uma mulher que passava 12 anos já com uma doença horrível. Para mulheres sabem que não é fácil, tipo, passar 3, 6, 7 dias do jeito que ela estava. Então imagina passar 12 anos. E naquele meio tempo, Jesus olhou para ela e falou, a tua fé te salvou, ser curada. É engraçado que a fé daquela mulher, a princípio, era uma fé para cura. Ela sabia que se tocasse em Jesus, ela seria curada. A Bíblia fala que no momento que ela tocou em Jesus, o sangue dela foi estancado. Ela parou de sangrar. Mas diz que a cura verdadeira só veio através de Jesus. E assim eu convido vocês, assim como eu já meditei anos atrás nessa passagem, porque é uma das minhas preferidas. Jesus veio para salvar. Jesus, antes da Bíblia falar sobre prosperidade, antes da Bíblia falar sobre cura, antes da Bíblia falar sobre relacionamento, sobre falar sobre criação de filhos, a palavra de Deus veio trazer salvação. Então, se você conhece pessoas que só falam de prosperidade, disso, daquilo, mas não fala de salvação, lembrem a ela que Jesus veio para salvar. E depois de salvar, Jesus falou, ser curada.
Talvez se aquela mulher tivesse rejeitado a salvação, o sangue voltaria a jorrar, porque Jesus veio para fazer o milagre completo, iniciando pela salvação. E depois de fazer o milagre, de ter a vida salva, Jesus foi lá e encontrou a filha daquele homem e falou que ela não estava morta, mas apenas dormia. Então descanse seu coração no Senhor. A salvação é primordial, é a essência do Evangelho. A palavra de Deus fala assim, que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. E não foi para isso que Jesus veio para nos salvar. No quinto dia a gente falou sobre Mateus 11, 28. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas eu acho que para mim foi tão maravilhoso esse dia do devocional que nos lembrou que a Bíblia traz uma mensagem leve. Jesus fala, caminhem, trabalhem comigo. Ou seja, vocês não vão trabalhar só, vocês não vão estar sozinhos. Que convite foi aquele? Tipo, caminhe comigo, o Senhor todos os dias nos chama para caminhar com Ele. Jesus falando para a gente aprender com Ele, observando as palavras dEle. E muitas vezes a gente quer fazer por nós mesmos, enxergar na palavra aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor fala para a gente aprender com Ele. Porque através da palavra nós vemos que nós temos liberdade e leveza no Evangelho. Não é simples, é leve. Porque quando a gente foca no que é eterno, o que não é eterno se torna... deixa de ser prioridade para nós. No sexto dia, em Mateus 13, a gente viu um pouquinho dos motivos pelos quais o Senhor falava em parábola. Ele fala da importância de facilitar a mensagem. Não a mensagem, mas a maneira de transmitir a mensagem. A gente precisa que todo mundo entenda a mensagem. A gente tem uma maneira de falar com o jovem, uma maneira de falar com o idoso, uma pessoa letrada, uma pessoa que não sabe ler. A gente precisa facilitar o entendimento dessas pessoas. Devemos aprender a aplicar na nossa vida, porque muitas pessoas não vão entender aquilo que está escrito, mas vai entender a maneira que você vive. Fala assim, não, eu quero viver igual, eu quero ter uma vida em Cristo, igual aquela pessoa. Não para deixar ninguém com o ego aflorado, mas assim como Paulo, para que as pessoas possam ver em você, possam ver em mim, exemplos de pessoas que servem a Deus de maneira simples, de maneira leve. Precisamos falar da necessidade bíblica que o ser humano tem. O ser humano tem a necessidade de entender a Bíblia de maneira que ela possa viver a Bíblia. E isso é o que a gente tem feito. A gente tem muitas vezes dificultado pra gente entender, mas a leitura dessa semana foi incrível. Pra mim foi incrível, não sei pra você, eu espero que pra você também tenha sido de verdade incrível. A Bíblia ainda nos fala pra gente lembrar de situações em que, na nossa vida, no nosso caminhar, que a gente conseguiu entender o que Jesus quis dizer naquele momento. Às vezes a gente olha a nossa vida no momento atual e parece a coisa mais difícil, mas depois que a gente entende o porquê, o pra quê, qual que tem sido o resultado do processo que a gente passou, a gente fala, caramba, Deus estava ali. Eu passei aquilo porque Jesus tinha aquela mensagem. Foi porque eu passei por isso que eu consegui depois fazer aquilo. Eu só consigo hoje aconselhar tal pessoa porque eu já passei por aquilo. Eu consigo hoje ver a vida mais leve porque eu já passei por uma situação não tão leve. E a vida é feita de processos. Eu convido vocês a entenderem que, como a vida é feita de processos, é igual videogame. Às vezes a gente acha que é a pior fase do mundo, mas chega lá na frente a gente vai ver que tem fase pior. Tem fase pior, mas vai passar. A gente vai passar. A gente não está sozinho. O Senhor disse, caminhem comigo, venham comigo. Jesus tem leveza na palavra. Busquem na palavra o discernimento, na palavra a resposta, na palavra a direção, porque é leve caminhar com Jesus. Caminhar sozinho é pesado, é cansativo, dá vontade de desistir. Mas quando a gente foca no eterno, quando a gente foca no reino de Deus, a gente fala, não, mas se eu não passar aqui, Senhor, me ajuda a tentar de novo. O que eu não posso ficar é sem a Tua presença. O que eu não posso ficar é sem a certeza da minha salvação. Assim como Jairo, as coisas parecem estar mortas, mas com Jesus as coisas podem se resolver. Mas espere em Cristo o reino. O que tiver nessa vida, o Senhor vai nos ajudar a passar, mas o reino a gente escolhe agora se quer ir ou não. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco eu venho com o 9º dia de devocional e até já. Deus abençoe.